A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor também a todos os nossos amigos ouvintes da Palavra de Deus. Nessa hora eu vos trago mais uma mensagem bíblica aqui, tá? E eu gostaria que você pudesse compartilhar comigo. Nós iremos ler aqui o que está escrito em Provérbios, capítulo 13. Provérbios 13 e o versículo número 3. Tá? Provérbios 13 e o versículo de número 3. É o versículo chave para o que eu irei falar nesta hora, neste momento. O versículo 3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muitos os seus lábios se destrói. O que abre muito os seus lábios se destrói, diz Provérbios 13, 3. É justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, porque quando Deus chamou Abraão, ele disse: olha, Abraão, eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Mas primeiro, saia do meio da sua parentela. Segundo, eu vou criar um pacto aqui com você. Eu vou abençoar a todos aqueles que abençoar a você. Mas eu também vou amaldiçoar a todos aqueles que amaldiçoar a você. Está escrito. Quer ter sucesso na sua vida? Quer ter longos dias de vida? Quer ter uma vida próspera e abençoada? Comece a abençoar o teu irmão. Comece a abençoar o teu vizinho, o teu amigo. Por mais que ele não deseje isso para você, diga: Deus te abençoe. Porque existe uma promessa de bênção para a tua vida. Desde que você anuncie ela primeiro. Às vezes as pessoas querem ser abençoado, mas não quer abençoar. Então, a partir de agora, a partir de então, comece a abençoar, porque a tua palavra diante de Deus, ela tem poder. E um grande exemplo disso, falando de poder da palavra, nós vamos encontrar na Bíblia um homem chamado Davi, que ele pagou severamente por palavras proferidas. Nós temos que vigiar aquilo que nós falamos, pois a palavra é como uma flecha que não retorna. Então temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras, ela tanto pode abençoar, como também pode trazer maldição para a nossa vida. Vamos lá então? Aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, nós vamos encontrar que Natã, o profeta, repreende a Davi. Todos nós sabemos que Davi pecou contra Urias, se deitando com a esposa dele. Nós conhecemos a história. Davi deixou de ir para a guerra, ficou no palácio, e em uma das janelas do palácio, olhando ele para o seu jardim, ele observou Betseba tomando banho ali no jardim do rei. Era um lugar para ela tomar banho? Não, porque ela tinha casa. Então não tinha porquê, nem para que ela está se banhando no jardim do rei. Mas isso não era motivo para que Davi ficasse ali olhando, admirando, porque a Bíblia diz que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. E a Bíblia diz que se os teus olhos porventura te escandalizar, arranque-o, tire a sua vista,
para que não te escandalize mais. Mas só que Davi continuou olhando. E aquela imagem, aquela visão, começou a encher o coração de Davi. Começou a alimentar a carne, o instinto de homem, o instinto humano que estava na vida de Davi. Só que esse instinto superou algo que estava na vida de Davi, que era a graça de Deus. E é aí que mora o problema. A Bíblia diz que existe uma luta muito grande entre a carne e entre o espírito. E esse se opõe um contra o outro. É tanto que Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então é muito importante nós sempre sermos vigilantes, andar em espírito, para que o fruto do Espírito, o fruto de Deus, possa estar constantemente na minha vida. E não eu ser alimentado pela carne. Porque a carne, ela sempre vai estar declinada às coisas deste mundo. A carne, ela sempre se deleitará nos prazeres desse mundo. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2,18. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. A carne, ela não consegue produzir fruto, pois quem produz o fruto é o Espírito Santo de Deus. A carne, ela só produz obra. E quais são as obras da carne? Gálatas capítulo 5, versículo 19. E as obras da carne, ela se manifestam quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, bebedices, invejas, glutonarias e coisas semelhantes a estas, da qual vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em Espírito, andemos também em Espírito. Mas só que Davi estava ali no momento de fraqueza, porque o lugar de soldado é na batalha, é na peleja. Todos aqueles que não querem entrar na peleja ou se isentam de entrar na peleja que Deus o colocou, o resultado é esse. A carne começa a se manifestar na fraqueza humana, porque é desta forma que o diabo trabalha, no intuito de te destruir, no intuito de acabar com a tua vida, porque a função dele é essa: roubar, matar e destruir. João 10:10. E o diabo sempre procurou de alguma forma, de alguma maneira, destruir, acabar com Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. E o que foi que ele fez? Colocou Betseba ali no jardim do rei. Talvez até ela estivesse na sua casa, tomando banho no quintal, onde poderia estar tomando banho no lugar mais reservado. Mas estava ali explicitamente explícita diante do jardim do rei. E Davi, vendo aquilo, desejou aquela mulher. Até então ele não sabia que se tratava da mulher de Urias. Ele chamou o seu soldado e perguntou ao soldado quem era aquela mulher. E disseram: é mulher de Urias, do exército do Senhor. Imediatamente Davi mandou buscar aquela mulher. A Bíblia diz que Davi se deitou com aquela mulher. E que com o passar do tempo, aquela mulher engravidou de Davi. E Davi precisava fazer alguma coisa. Mas é aí que está. As nossas atitudes, elas podem custar caro a nossa vida. Davi imediatamente ele disse: eu preciso saber uma forma
de desfazer isso que eu fiz. Então ele começou a arquitetar. Justamente nessa hora, é que o diabo ele monta a plataforma para te derrubar, meu irmão. Quando a gente deixa de agir na direção do Espírito e começamos a arquitetar coisas materiais para tentar desfazer algo que nós fizemos contra Deus. Porque Davi, ele era um exemplo ali no palácio. Ele era o rei. Muitas pessoas se espelhavam em Davi. Muitas pessoas criam em Deus através de Davi, por conta de tudo aquilo que Deus fizera na vida de Davi. Muita gente não sabia que Davi matou urso, que Davi matou leão, que Davi matou N e N animais que o queria devorar e devorar as ovelhas. Mas todos sabiam que foi Davi que derrubou o gigante Golias, coisa que nenhum soldado de Israel teve a coragem de fazer. Então muitas pessoas se espelhavam em Davi, e Davi não queria passar por essa vergonha. Então ele começou a arquitetar um plano de tentar jogar aquela criança, aquele filho, nas costas de Urias. Mandou chamar Urias na guerra. Urias estava pelejando, estava guerreando contra inimigos. Então trouxeram Urias. E ele fez uma festa ali e disse: ó, Urias, vá para casa, descanse um pouquinho, fique com a tua esposa, porque você é merecedor. Só que Urias não ficou com a esposa dele. E não podia ficar, porque se Urias tivesse ficado com a esposa dele e tivesse tido relação com a esposa dele, o pecado de Davi ficaria oculto. E a Bíblia diz que não há nada em oculto que não seja revelado, porque Deus, ele enxerga todas as coisas, ele vê todas as coisas, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então, Urias não se deitou com a esposa dele. E quando foi no outro dia, a esposa de Urias procurou Davi e disse: olha, ele não se deitou comigo. Então Davi disse: eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não posso ser envergonhado. O meu pecado não pode ser manifestado aqui. Senão como ficará a minha imagem? Ele não respeitou o casamento de Urias. Ele não respeitou a Urias como seu subordinado. Ele não respeitou a esposa de Urias. Imediatamente Davi escreve uma carta e manda essa carta para Joabe, o seu general, dizendo: olha, o homem que está levando esta carta, ele não pode regressar para cá, para o palácio. E o comandante entendeu a mensagem. Imediatamente Joabe colocou Urias na frente da guerra, na frente da peleja, o que custou a sua morte. Urias morreu em campo de batalha, sangue inocente, sem saber o que o seu rei, o que o seu líder maior tinha feito com ele e com a esposa dele. Um sangue inocente morreu ali naquela guerra. Chegou a notícia até Davi: aquilo que o Senhor me pediu para fazer eu fiz, Urias está morto. Davi, acabou o problema, acabou o pecado, está tudo certo, está tudo em paz. Mas para Deus não, irmão. Deus, ele aborrece o pecado. É tanto que a Bíblia diz que o salário do pecado para Deus é a morte, se não houver arrependimento. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Imediatamente Deus aciona o profeta Natã, e o profeta Natã vai até Davi. Só que pelo que nós encontramos escrito aqui, parece que Natã buscou um jeito, uma forma de anunciar o pecado de Davi. Porque sabemos aqui que Davi, ele não estava andando em espírito. Davi estava na carne. Davi estava afastado de Deus. Porque aquele que anda diante da presença de Deus, aquele que anda em espírito, não faz o que Davi fez. É por isso que constantemente a nossa mente, ela tem que estar alimentada pela palavra. E constantemente nós temos que andar diante da graça de Deus. Temos que cuidar da nossa mente. Como diz o diácono Ivanilson, amigo meu, temos que cuidar.
Cuide da sua mente, porque ela é uma fonte geradora de informações. E Davi, ele estava afastado da graça de Deus para cometer o que ele cometeu, para fazer o que ele fez. Então o profeta Natan, ele procurou uma forma, procurou uma maneira de falar o pecado de Davi. E ele usou o que chamamos de presopopeia. Ele criou tipo uma história inverídica, né, para mostrar a Davi o que ele fizera. E contou. Havia um homem que tinha várias ovelhas, nós conhecemos a história. Mas o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte. Está aqui, olha. Depois que Natan contou a Davi o que aquele homem fez com a única ovelha do seu senhor, a Bíblia diz então o furor tomou conta de Davi. Veja como Davi estava. A graça de Deus não havia mais na vida de Davi. Aquele homem que derrubou o gigante, aquele homem que cuidou tanto das ovelhas do seu pai, aquele homem que não era mais menino, já era um homem que fez tantas e tantas coisas por Israel. A Bíblia diz que agora o furor se acendeu em Davi. E acendeu de tal maneira contra ele que ele disse a Natan. Está aqui no versículo 5 de 2 Samuel capítulo 12. E disse a Natan, vive o Senhor, que este homem... Olha aí, olha. Cuidado com as suas palavras. Assim vive o Senhor, aleluia. Que este homem é digno de morte. Grave bem isso. Digno de morte. Esse homem merece morrer. Esse homem merece ser destruído. Esse homem é digno de morte, o que fez isso. E pela cordeira tornará a pagar quadruplicado. Esse homem deve pagar 4 vezes pelo que ele fez. Esse homem é um maldito, em outras palavras. Este homem é um desgraçado, em outras palavras. Cuidado com as suas palavras, irmão. Cuidado com o que Cuidado com o que sai da tua boca, porque as tuas palavras, assim como ela pode abençoar, ela pode amaldiçoar alguém a quem você ama. E pior, essa maldição pode vir pela sua própria vida. Essa maldição, ela pode voltar para você. Esse homem deve pagar quadruplicado pelo que ele fez. Deve pagar 4 vezes, porque ele não se compadeceu da ovelha. É aí que começa o tormento na vida de Davi. Aí você fala, por quê, irmão? A palavra foi dita, irmão. A palavra foi lançada. Então Natan disse, este homem é você. Na hora que Natan disse isso, as escamas que estavam nos olhos de Davi caiu. A partir desse momento, a caparamacho que ele faz, que estava na vida de Davi, caiu. A partir daquele momento, os olhos de Davi foram abertos e ele enxergou o que ele fez. Ele sentiu na alma o que ele fez. E a primeira expressão de Davi foi essa: eu pequei contra o Senhor. Só que aí já era tarde, irmão. As palavras foram lançadas. Muito cuidado nas palavras que você lança. Davi, ele disse, pequei contra o Senhor. E Natan foi embora. O tormento na vida de Davi, como eu disse aqui, começou a partir de então. Porque Betseba já estava grávida, já estava gestante. Não sei de quanto tempo, mas já estava gestante. Davi a trouxe para o palácio. Davi. A criança nasceu
nasceu. Mas a Bíblia diz que Deus matou a criança. As palavras de Davi foram essas: este homem merece morrer, e que ele tem que pagar 4 vezes pelo que ele fez. Primeira desgraça na vida de Davi, o filho de Davi que ele teve com Betseba, Deus o matou. Primeira perda. Segunda perda na vida de Davi, na casa dele, irmão. A maldição que Davi lançou, as palavras ditas por Davi, acabou atingindo a casa dele. Porque às vezes nós falamos algo, às vezes nós profetizamos para alguém, e às vezes esta palavra pode vir para a nossa vida. Porque é muito fácil você falar da vida dos outros, mas olhe para a vida da tua família. Olhe para a vida dos teus filhos. Para a tua casa. É muito fácil você querer tirar o argueiro do olho de alguém, mas você não quer tirar a trave que está no teu olho. É muito fácil. E as o que Deus falou para Davi, pelo que Deus falara através do profeta, era para Davi simplesmente se calar. Você pecou, fecha a tua boca. Você caiu, fecha a tua boca. Arrepende-te, busque fazer as primeiras obras, não saia por aí falando, não saia transmitindo para os outros, guarde, é só entre você e Deus, peça perdão a Deus, dobre os seus joelhos, peça perdão, diga: Senhor, perdoa o meu pecado, não irei fazer mais. E o diabo entrou na vida de Davi como entrou na vida da sua família. A Bíblia diz que Davi tinha uma filha por nome de Tamar. Essa jovem era muito linda, muito bela, era a única filha de Davi, era o xodó na vida de Davi. Davi tinha um carinho muito grande por esta jovem. E Davi também tinha um filho chamado Aminon. A Bíblia diz que entrou um sentimento diabólico na vida de Aminon que gerou paixão dele pela irmã dele. E quando foi um dia, a Bíblia diz que Aminon se fingiu estar doente e pediu que a sua irmã fosse cuidar dele. Quando a irmã dele entra no quarto, ele tranca a porta do quarto e estupra a própria irmã. O incesto na vida de Davi, na família, na casa de Davi. E aquilo chegou aos ouvidos de Davi. Davi, ele poderia ter tomado alguma iniciativa, alguma atitude contra Aminon, mas a gente vai encontrar na Bíblia que Davi nunca foi um bom pai. Davi nunca policiou os seus filhos. Davi nunca açoitou os seus filhos, deixava os seus filhos muito à vontade. É aí que está o problema. Às vezes a gente quer que a escola traga educação aos nossos filhos. Às vezes a gente quer que a igreja traga educação aos nossos filhos. Mas a educação, ela tem que começar dentro de casa. A educação espiritual, ela tem que começar na sua casa. É a partir da sua casa que a vida espiritual, a vida de santidade da sua família tem que começar. A função da igreja não é essa. O filho é teu. Quem tem que cuidar do teu filho é você. É você que é o pai. É você que é a mãe. Mas a gente nunca vai encontrar na Bíblia Davi. Nunca. É tanto que ele, na hora que falaram isso para Davi, ele sentiu o golpe. Davi ficou acabado, porque naquela época uma mulher, quando ela era estrupada, era levada para os bordéis da cidade, porque se ela foi estrupada, é porque ela deu lugar para alguém a estrupá-la.
Naquele tempo, a mulher, ela era tido como fruto, como um objeto. Era um país machista. É tanto que as mulheres tinham que se vestir da cabeça aos pés, somente mostrando os olhos, com um tipo de roupagem cujo nome era burca. Aminon, ele acabou com a vida da sua irmã. A sua irmã, que era uma jovem, virgem. Ele destruiu a reputação daquela moça. Ele acabou com a vida daquela moça. E quando essa notícia chega até Davi, Davi entra em desespero. Meu filho destruiu a vida da minha filha. Acabou com a vida de Davi recebendo essa notícia. Segunda perda. Terceira perda. Davi tinha um filho também chamado Absalão. Quando Absalão soube do que Aminon tinha feito com a sua irmã, Absalão foi tomar satisfação com Aminon. E a Bíblia diz que os dois entraram numa luta corporal e Absalão acabou matando ao seu irmão Aminon pelo que ele fizera à sua irmã Tamar. Essa notícia chega até os ouvidos de Davi. E Davi cai por terra porque o coração de Davi não suportava mais. Davi entra em depressão. Davi se tranca no seu quarto. Davi não quer saber mais de reinado. Davi não quer saber mais de nada. E se tranca no seu quarto. Ele poderia simplesmente ter chamado Absalão, mas não chamou. Até porque que exemplo ele daria? Ele mandou matar um homem inocente. Qual é o exemplo que Davi seria para Absalão? Absalão, percebendo que ele não tinha mais condições de dirigir o reino, a Bíblia diz que Absalão conspirou contra o seu pai. Absalão montou um exército de homens para tomar o reino de Davi, seu pai. Armou uma rebelião contra o seu próprio pai, sangue do seu sangue. Mas só que a Bíblia diz que o capitão de Davi, Joabe, reúne os exércitos de Davi. A Bíblia fala sobre 30 valentes de Davi. E cada valente de Davi, a Bíblia diz que ele era capaz de matar 30 homens. Porque eram homens especialistas, habilitadíssimos em guerra. E a Bíblia diz que o exército de Joabe destrói todo o exército de Absalão. Absalão, vendo que os seus homens estavam morrendo, estavam sendo destruídos pelo exército de Davi, cujo capitão era Joabe, Absalão sai em retirada. E a Bíblia diz que Absalão entrou no bosque, numa floresta. A Bíblia diz que os cabelos de Absalão eram cabelos longos. E os cabelos de Absalão, à medida que ele estava na montaria o cavalo, os cabelos subiam e desciam. E a Bíblia diz que os cabelos de Absalão acabaram enganchando-se na árvore. E Absalão ficou pendurado pelos seus cabelos naquela árvore. Joabe foi atrás dele. E Joabe chegou diante de Absalão, ele não o prendeu. Ele pegou a sua espada e atravessou em Absalão, matando ele. E a notícia chegou até o rei Davi, que nesta hora estava como fugitivo. Davi fugiu de Absalão, porque Absalão tomou o palácio. Um homem que operou maravilhas. Um homem que matou urso, matou leão, matou lobo, derrubou o gigante. O homem que era rei de Israel, agora está fugindo. Está com medo, temeroso, medroso. E a notícia chega até ele. Seu filho Absalão acabou de morrer. Joabe, o capitão do exército, matou. Primeira perda, o filho de Davi com Betseba. Segunda perda, a morte, a reputação da sua filha Tamar. Terceira perda, a morte do seu filho Aminon. Quarta perda, a morte do seu filho Absalão. Esse homem deve pagar 4 vezes pelo que ele fez. Esse homem merece morrer. A vida de Davi a partir de então já era, irmãos. Davi foi um homem que morreu espiritualmente falando.
Ele não tinha mais força, mais vigor para dirigir. Davi, ele não tinha mais capacidade emocional para ser rei. É tanto que ele levantou o seu filho Salomão como rei. Mas Salomão era apenas um jovem, porque ele não queria mais. Davi, a partir de então, era um homem espiritualmente morto. Morreu espiritualmente falando. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz. Esta palavra tem trazido morte para a tua vida, Aramanai, para a tua casa, para a tua família. Cuidar, Remassuri me canta, com o que você fala. Nunca mais Davi foi o mesmo. A vida de Davi acabou aí, irmãos. Que triste, não é? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz. Abençoe apenas. Abençoe. Se você pecou, fecha a tua boca. Cale a tua boca. É só entre você e Deus. Guarda os teus caminhos. E que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.